Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, tivemos uma noite chuvosa. Eu acho que vocês dormiram toda a noite e não perceberam que choveu. Também é motivo de louvor. O salmo de hoje que nós cantamos, rezamos, ressalta as maravilhas de Deus na criação. Deus que cria, Deus que é a origem de toda a vida. E Deus também se manifesta e se revela através das obras criadas. O ser humano é capaz de encontrar Deus também no universo, nas criaturas que Ele criou. Podemos dizer que um cientista, mesmo que não tenha fé, se ele começa a investigar tudo aquilo que existe, ele pode chegar à verdade e, sobretudo, ao Criador. Agora, nós também contamos com a fé. Nós cremos que Deus também se revelou na história. Ele se revela na criação, mas também se revela na história humana. E ele se fez história, ele se fez gente. A palavra de Deus que criou tudo, um dia também se encarnou. Veio até este mundo e revelou tudo de Deus. O que nós sabemos de Deus, quem revelou de maneira plena e perfeita? Jesus Cristo. Na primeira leitura do livro dos Provérbios, nós ouvimos uma bela poesia. O autor do livro dos Provérbios fala da sabedoria. E esta sabedoria já existia com Deus antes de Deus criar o mundo e todas as formas de vida. Esta sabedoria, ela brinca, aparece por duas vezes esta afirmação que a sabedoria brincava com Deus, como se fosse uma menina. Esta sabedoria que viu tudo surgir, porque ela estava com Deus. Então o autor do livro dos Provérbios aqui apresenta Deus único que se manifesta a dois, em duas pessoas, de maneira dual, através da sabedoria, que depois o Novo Testamento será interpretado que é o próprio Filho, que é o próprio Jesus, a palavra que estava em Deus, que depois se torna carne. Por isso que a doutrina da igreja afirma de maneira muito clara:
Deus Pai que cria através do Filho tudo que existe. E o Filho que veio a este mundo, obediente ao Pai, revela quem é o Pai. No Evangelho de hoje nós observamos em poucos versículos Jesus falando dele, mas fala do Pai e fala também do Espírito Santo. E me chama muita atenção o início do Evangelho. Repita com o Padre: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Tanta coisa que a gente não compreende sobre Deus. Vocês acham que eu vou fazer, quem sabe, uma homilia revelando os mistérios da Santíssima Trindade? Quem sou eu? Não tenho essa capacidade e nunca terei. E estas palavras de Jesus me consolam também, como consolam vocês. Tanta coisa que Deus se revela que a gente não entende, não compreende. Humanamente falando, mesmo dotado de inteligência, como nós o somos. E aí Jesus vai dizer: só vamos mergulhar nesse mistério com a ajuda do Espírito Santo, que o próprio Deus nos deu, Deus Pai, através do Filho, esse Espírito que nos ajuda, que nos socorre, que nos conduz à verdade. São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai ressaltar que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Deus não só cria tudo o que tem e existe. Deus não só nos criou. Deus também anda conosco, nos salva. Deus também nos santifica. Deus nos conduz de maneira muitas vezes misteriosa, mas que a gente sente, que a gente percebe, que a gente, à luz da fé, consegue reconhecê-lo. A gente consegue, acima de tudo, queridos irmãos e irmãs, experienciar este mistério que nos envolve, que nos toma conta. O amor dele, que sem dúvida alguma revela o verdadeiro sentido também da nossa existência. O nome da festa de hoje, da solenidade de hoje, é Santíssima Trindade. Me chamou também a atenção que a igreja ressalta não somente a unidade em Deus, mas a diversidade. Trata-se de uma diversidade perfeita. Deus é Pai, mas se manifesta em três pessoas. E essas três pessoas vivem uma unidade, apesar da diversidade, de maneira perfeita. Por isso que é apresentado a Santíssima Trindade como modelo de comunidade. Porque não há oposição entre as pessoas. Não há disputas entre as pessoas. Não há vaidades entre as pessoas. Pelo contrário, a unidade na diversidade também é preservada. Há uma perfeição na unidade, mas também na diversidade. Para dizer, mesmo sendo nós diversos um do outro, na diversidade, que deve também ser perfeita, nós somos chamados, com a ajuda de Deus, a vivermos a unidade também perfeita. E esta diversidade das pessoas, mas que vive a unidade perfeita, também nos convida a mergulhar nessa unidade. Deus, que é único em três pessoas, se abre a nós, nos permite também ter acesso, nos convida também a viver esta comunhão. Aqui está a grandiosidade de Deus. Como diz o Salmo, por isso que o seu nome é grandioso. Por isso que a gente deve reconhecer a grandiosidade do seu nome, da sua santidade, da sua perfeição e sobretudo do seu amor. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, ressaltando que mais
do que querer compreender intelectualmente o mistério de Deus que se manifesta em três pessoas, a gente é chamado a aceitar o convite desse mistério, a viver essas realidades também em nós, na nossa igreja e na nossa humanidade. A primeira oração que nós aprendemos quando criança foi o sinal da cruz. Eu não me lembro, mas a mãe dizia que, imagine, teve 2 filhos, né, gêmeos, dava um trabalho danado. Quando acordava os 2, ela tinha que pegar a mãozinha dos 2 e fazer o sinal da cruz. Ela dizia que era sagrado. Toda manhã e antes de dormir, esse sinal ela traçava nos filhos, para dizer consagrados a Deus, consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como isso também é grandioso. Não somos órfãos, não viemos do oco da taquara, não caminhamos para o nada. Deus é a origem de tudo e para Ele nós também caminhemos. Confiemos sempre nesse mistério e nos deixemos também invadir e iluminar por Ele. Eu repito as palavras de São Paulo, repita com o Padre: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que Paulo ressalta aqui no mistério de Deus, é o mistério do seu amor. Não é algo distante, abstrato. Isso não é ideia ou ideologia ou simplesmente palavras. Aqui nós observamos algo concreto. Deus também é concreto. Deus é real. Deus é presente. E olha como Ele age. Se nós pudéssemos definir, né? Já terminando, pudéssemos definir a principal ação de Deus é o seu amor. Porque tudo que Ele faz é movido por um amor perfeito. Tudo que Ele gera através de um amor perfeito. E tudo o que Ele é, Ele se manifesta com amor perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.